Romanos capítulo de número 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida, aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Até o 24. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos falado sobre fé, e por incrível que pareça, a fé é algo que precisa ser buscada todos os dias, construída todos os dias. E por isso que a necessidade de estar exposto à palavra do Senhor todos os dias. Na última ministração eu falei no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Eu disse que nós precisamos tirar os olhos da crise e do medo, porque a crise e o medo são circunstanciais, mas o propósito e a vocação de Deus é eterna. Quando eu olho para a crise, eu olho para o agora, para o hoje. Quando eu olho para o propósito, eu olho lá para aquilo que Deus me prometeu, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para nós. Mesmo que aos nossos olhos não seja possível, Ele é fiel para cumprir, porque sobre o poder dEle está o sim, está o amém, e nós vamos ministrar sobre isso. Ele traz à existência aquilo que nem ainda existe, porque Ele é o Criador. A natureza tem que se curvar a Ele, os demônios precisam se curvar a Ele, todo ser humano precisa se curvar a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Com uma única palavra Ele disse: haja luz, e houve luz. Nós precisamos estar enxertados nessa palavra de tal forma que nós possamos desfrutar no mundo espiritual de caminhar por cima das águas, porque só dá para caminhar por cima das águas quando nós entendemos que aquele que disse vem é poderoso para quebrar todas as regras da natureza de um corpo sólido ficar por cima de algo líquido. Não dá para a gente dizer hoje, né? Eu vou em nome de Jesus, porque houve uma palavra dele dizendo: Pedro, vem. E há uma palavra de Deus no mundo espiritual sobre as nossas vidas dizendo: nesta noite rompa, venha, desfrute da minha presença, do meu poder, do meu sobrenatural. Para que eu e você possamos desfrutar disso todos os dias, nós precisamos estar entendendo que nós precisamos acreditar e confiar, não no que os nossos olhos veem, não no que as circunstâncias nos mostram, mas na palavra de Deus que há sobre as nossas vidas.
quando eu levanto as minhas mãos em aceitação ao Senhor, há um mundo espiritual sobre a minha vida, e há uma palavra de Deus sobre a minha vida, de salvação, de promessa, que nunca mais vai ser quebrada, a não ser que eu escolha ir por outro caminho. Então nós precisamos estar sob a palavra de Deus, falada sobre as nossas vidas, não sobre as circunstâncias. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que ele chama à existência coisas que não existem. Ele está contando a história de Abraão, que foi chamado o pai da fé, aquele que creu no impossível, que não era possível. A Bíblia está dizendo claramente que ele não tinha vitalidade, ele estava chegando a 100 anos, e Sara da mesma forma, mas havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. E não era uma promessa qualquer, uma promessa de que a geração de Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Imagina, se coloque no lugar de Abraão aí. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus promete isso com você tendo 75 anos, e depois dessa promessa se passam mais 25 anos. Imagina no consciente, normal, humano nosso, como é que isso é possível acontecer? Mas quem prometeu é poderoso para cumprir. O que depende de nós é apenas acreditar. O que depende de mim é acreditar. E às vezes nós estamos passando por um problema tão pequeno em relação a uma promessa que havia sido feita para Abraão, dele gerar um filho de Sara, e através desse filho daria-se início a uma grande geração. E às vezes a gente olha para os nossos problemas, todas as vezes que eu tenho problemas, e a gente sempre tem, a gente olha para a circunstância, a gente olha para o momento, a gente faz todos os cálculos possíveis, pensando que dessa forma vai acontecer isso, daquela outra forma, daquele outro jeito. Mas há uma promessa de Deus para nós que somos filhos, e isso muda tudo. A promessa de Deus sobre nós, quando nós entendemos que somos filhos, muda tudo. Porque um filho não está preocupado como vai acontecer, porque ele sabe que o pai vai fazer. Os nossos filhos menores não estão preocupados como é que vai ter o alimento amanhã na mesa, porque eles sabem que nós traremos a provisão. E às vezes nós como pais ficamos ali limitados, mas o nosso Deus não tem limitação. Quando eu entendo essa filiação, eu começo a tirar os olhos das circunstâncias, eu começo a tirar os olhos dos momentos, e começo a entender que há uma promessa de Deus. Para que haja paz no nosso coração, nós temos que ter visão de futuro, porque quando eu tenho visão de futuro, eu estou olhando para a salvação que o Senhor prometeu, e Ele vai cumprir essa salvação em nossas vidas. Por que a gente sofre? A gente sofre porque nós estamos olhando para o problema. A gente sofre porque nós estamos olhando para o aqui, para o agora. Todas as vezes que eu olho para os céus, todas as vezes que eu olho para a promessa da salvação, todas as vezes que eu olho para a cruz, é produzido, é gerado em meu coração paz, porque eu sei que existe um Deus que fez uma promessa, e essa promessa será cumprida. Nada muda isso, porque Ele já morreu por mim e por você. Nada muda isso. O amor de Deus por nós não muda. Ele morreu em nosso lugar, para que nós estivéssemos hoje aqui justificados. Ninguém pode apontar o dedo no nosso rosto e nos condenar, nos acusar, porque nós somos justificados e redimidos pelo sangue de Cristo. Há uma marca no mundo espiritual em nossas vidas com o sangue de Cristo. Se nós entendemos isso, nós paramos de olhar para as circunstâncias, para a crise, para o momento atual,
Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que essa vida aqui pode até haver tribulações, como ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, olhe para frente, visão de futuro, porque eu tenho uma promessa para vocês. Como Jeremias profetizou: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, planos de bênçãos. E às vezes nós não entendemos isso, ficamos super preocupados, sem controle. Por que nós estamos com medo, gente? Por que nós estamos vivendo super preocupados, com medo exagerado? Porque nós não estamos entendendo o tamanho, a grandeza que há no nosso Deus. Ele traz coisas à existência que ainda nem existem. Os maiores cientistas, os homens mais inteligentes desse mundo, eles precisam de algo para, a partir daquela matéria-prima, gerarem outras coisas. Diferente do nosso Deus. Diferente do nosso Deus. Nós precisamos ser intermediadores dos milagres de Deus. O que é isso, pastor? Nós precisamos entender que Deus pode fazer de 5 pães e 2 peixinhos alimento suficiente para mais de 5.000 pessoas. Se preciso for, Ele manda, Ele faz do nada aparecer, mas Ele gosta de nos usar para que a nossa fé também seja acrescentada, para que nós possamos entender que nós, de alguma forma, através da nossa vida nele, nós intermediamos o grande milagre que vem dele. E nós ficamos nos limitando à grandeza de Deus, porque nós não temos fé suficiente para entender que diante da presença dele todas as coisas acontecem. Quando aqueles 4 jovens homens, não sei qual era a idade deles, pegou aquele paralítico, aquele enfermo, e levou até a casa de Jesus em Cafarnaum, eles sabiam que aonde Jesus estivesse, aonde a presença dele estivesse, algo aconteceria. Eles tiveram coragem de romper a multidão, porque a casa estava superlotada, não deu para entrar pela porta, não deu para entrar pela janela. Eles subiram a escada, destelharam a casa, desceram aquele homem, e quando aquele homem desceu na presença de Jesus, a vida dele foi completamente transformada, porque houve fé, porque eles acreditaram. E ele disse: filho, os teus pecados te são perdoados. E murmuraram ali os mestres, as pessoas, dizendo: quem é este que perdoa pecados? Isso é uma blasfêmia. E Jesus, sabendo da intenção do coração e da mente deles, perguntou: o que é mais fácil eu dizer? Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? E ele continua dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para trazer salvação, e seja qual for a circunstância, porque os nossos olhos são muito ali de querer entender, interpretar. A salvação era muito mais importante do que a cura física, porque a cura física é algo passageiro, o problema que nós estamos passando é passageiro. A salvação que Deus nos entregou vale muito mais do que qualquer coisa. Ele olhou para aquele homem e disse: levanta, toma a tua cama e vai. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi curado. Porque quem disse toma a tua cama e anda é o dono da vida. Ele traz vida até na morte. Ele traz à existência coisas que ainda nem existem. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre a minha vida. Da mesma forma, Ele traz à existência coisas que ainda nem existem. Às vezes nós nem sabemos pedir, e o Senhor está entregando nesta noite. Se nós acreditamos, se nós confiamos, Ele é poderoso para cumprir isso, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, nós recebemos, Senhor.
No versículo 18 do capítulo 4, está dizendo assim: contra a esperança, em esperança acreditou. Contra a esperança, em esperança creu. Você entende isso? É para bugar o mundo material, o mundo físico, o mundo normal, porque Deus quer ser glorificado, e nós precisamos sair desse raso, nós precisamos sair dessa água nos pés, no joelho, nessas águas aqui na cintura. Nós precisamos ir para águas profundas, contra toda a esperança, porque não havia possibilidades normais para que Sara pudesse gerar, porque havia cessado o ciclo dela. E quem estuda um pouquinho percebe que não havia mais produção de óvulos para que pudesse ser fecundado um filho. Era impossível. Para a medicina era impossível. Para mim, para o meu entendimento, é impossível para nós aqui, mas para Deus não é impossível. Contra a esperança, em esperança creu. Se tem alguma palavra sobre a sua vida de descrédito, eu estou dizendo aqui no nome de Jesus que contra toda palavra de descrédito há uma palavra de crédito sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, de Cristo Jesus. Se eu e você acreditarmos, nós viveremos algo incrível nele, todos os dias, todos os dias, todos os dias.